engana, se engasga com coisas tão pequenas, com bobagens, com coisas tão simples, e às vezes perde a bênção por isso, né? Tem tanta oportunidade, Jesus tirou do leito, deu livramento, trouxe para o nosso meio, estendemos as mãos, mas infelizmente quando a casa é rebelde, precisa realmente ser tratada pelo Senhor. Aí fica complicado. Mas vindo aqui a palavra do Senhor, como a bispa relatou no início, nós viemos ali, porque coisa boa é quando o pecador realmente tem a consciência que é pecador. Porque eu tenho consciência que sou pecadora e que preciso da misericórdia do Senhor. E sem ela nada sou. Não importa o tempo de crente que eu sou. Isso Deus não está nem ligando para esse tipo de coisa que muita gente leva em conta. Tempo de cristão, tempo que você serve a Deus. A verdade é que o tempo não traz qualidade, mas sim a maturidade espiritual das pessoas. 30, 40, 50 anos que você está dentro de uma igreja, mas que você não teve um encontro verdadeiro com Jesus, é mesmo que nada. E eu confesso para a igreja que eu já passei por muitas experiências muito fortes com Deus. Mas eu confesso que estamos vivendo, não é apenas eu, mas a igreja do Senhor Jesus está vivendo um tempo de escassez espiritual. Um tempo onde a gente tem se segurado no mínimo que tem acontecido, nas mínimas coisas, para poder permanecer em Cristo. Porque estamos vivendo um tempo de escassez. Eu estava vendo um Face meu antigo, que eu perdi a senha, e eu ali ainda era, a Tenda dos Milagres era ainda a casa de oração. E eu coloquei ali, foram 3 pessoas aceitou Jesus, parece que 3 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Olha a quantidade de anos que isso tem. Hoje em dia a gente não vê mais cultos onde as pessoas buscam a presença de Deus para serem batizadas. Não existe mais um interesse em ser batizado com o Espírito Santo. Não existe mais um interesse em ter uma vida de santidade. A gente não tem mais um interesse pela palavra da cruz. É por isso, presbítero, que as pessoas estão fazendo o que quer. As pessoas se acham no seu direito, que abre sua boca, que pode julgar, que pode falar o que quiser no altar, porque cada um tem que fazer da sua forma. Só que se esquece do padrão bíblico. As pessoas querem que Deus se molde a elas, mas elas não querem se moldar a Deus. E Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que a gente planta, seja eu, seja quem for, a gente vai colher. A palavra do Senhor que nós lemos nessa noite em Jó capítulo 14, Jó foi um homem que passou por uma situação muito difícil. Era um cara extremamente religioso, cumpridor das leis. Ele cumpria tudo direitinho, ele fazia o sacrifício, ele se apresentava, ele tinha temor, ele se desviava do mal. Ele era fiel a Deus, mas ele não conhecia Deus. E é o que hoje está acontecendo. As pessoas estão vivendo uma religião braba, uma religiosidade enorme. Elas defendem com unhas e dentes, sim, a sua religião, que elas acham, a placa da sua igreja, a doutrina da sua igreja, porém o verdadeiro evangelho de Cristo tem sido esquecido. Afogado no meio da teologia. Não sou contra a teologia, porque teologia significa estudo sobre Deus. Mas eu sou contra quando algumas coisas que as pessoas começam a aprender a teologia e se perdem e se separam do Espírito Santo, fica somente o homem racional, mas o Espírito Santo parece que é totalmente tirado. Isso eu sou contra. E Jó, ele falou algo tremendo aqui nesse capítulo 14, entre outras coisas, que Jó teve uma experiência tremenda com Deus. Ele disse que ao cheiro das águas, e isso me impactou nessa tarde quando eu subi ali aquela ladeira, porque essa palavra ela veio como resposta para a minha vida. Porque quando a Bíblia diz há esperança para a árvore cortada, aí você imagina o que é uma árvore cortada? É algo que foi arrancado. E quantas das vezes as nossas vidas têm estado cortadas, arrancadas. E quantas das vezes a nossa raiz está envelhecida, apodrecida. Tudo que você aprendeu, é por isso que eu estou falando aqui em questão de tempo, tem 30 anos de evangelho, mas está envelhecido. Porque tudo que você aprendeu, você não se reciclou, você não buscou viver em novidade, então tudo aquilo vai apodrecendo, vai envelhecendo, vai perdendo ali a vida. E aí a pessoa muitas das vezes perde a esperança.
como nós estamos nesses últimos dias, muitas vezes sem esperança. Se você for conversar com cristãos e você perguntar como é que vai a sua vida, eles vão dizer, cara, está difícil. A primeira palavra que demonstra que vem é o desânimo, a incredulidade, até mesmo na palavra de Deus. Aí o Senhor nessa tarde, como Ele é poderoso, porque Ele não deixou de ser Deus, Ele é o Senhor. Aleluia. Ele pega duas mulheres desacreditadas, que vai subindo a ladeira cheia de dor, usa um cara que foi evangelista, está nas drogas, sujo, para dizer que ao cheiro das águas, vai ter livramento, que ao cheiro das águas vai nascer uma planta nova. A esperança. Quando muitas das vezes a gente olha para a nossa própria vida e diz, Senhor, no meio dessa situação que nós estamos vivendo, será que ainda tem esperança para o Evangelho? Será que ainda tem esperança para esta igreja? Tanto tem se pregado, se ouvido, se falado que Deus vai fazer, mas nunca chega. A gente muitas das vezes se encontra como aquele homem que estava malhando o trigo, que agora me fugiu o nome do homem, Jesus, chega, Gideão, isso aí, exatamente. Que o anjo do Senhor se apresentou para ele e disse, Deus, vai nessa tua força, Deus é contigo. Ele disse, como é que o Senhor é conosco e a gente está vivendo uma miséria, uma desgraça dessa que estamos passando? Eles não tinham nem sequer o privilégio de colher aquilo que eles plantavam. Nem isso eles tinham. E será que a igreja do Senhor também não está vivendo isso? Nem aquilo que a gente plantou está colhendo? Estamos vivendo sim, tempo de escassez sim. Aí a gente olha para a palavra diz que nos últimos dias o Senhor vai derramar do seu Espírito Santo. Aí eu pergunto, Senhor, onde está a tua promessa nesta igreja? Onde é que está a tua promessa em nossa vida? Porque ainda que eu seja imperfeita, ainda que eu seja pecadora, como de fato sou, mas a promessa ela não morre pela minha desobediência ou pela minha falta de fé. Aleluia. Ela não morre. Porque Deus, Ele é Deus acima de todas as coisas. Aí vem a palavra, a esperança. Então eu lendo essa palavra do Senhor, há esperança para a minha vida. Há esperança para os meus sonhos. E se há esperança para mim, há esperança para você também. A esperança da sua vida. E aí a gente lembra de uma situação que toda planta, eu não sou agricultora, nem nunca passei por isso, mas eu lembro que meu pai ele plantava feijão, e quando ele colocava o feijão lá na cova, eu que jogava o feijão, eu lembro que primeiro o feijão tem que morrer, né? Para poder nascer um feijão, aquele pé de feijão bonito. Jesus também, para poder nos dar vida, ele morreu. Então primeiro para se ter vida se morre. Então não acredite, não ache que esse momento que você está vivendo agora, talvez de morte, talvez de envelhecimento, talvez você se sinta até mesmo deslocado, que seja o final da sua vida, que Deus não vai fazer mais nada. É mentira de Satanás. A frustração, o desânimo, a incredulidade, elas andam de pé junto. E o que mais mata a crente é uma coisa chamada incredulidade. A pessoa passa a não acreditar mais na palavra do Senhor. Você vê tantos milagres que Jesus fez, aí você olha para a sua vida e diz, meu Deus, na minha vida. O cego clamou por Jesus e foi curado. A mulher do fluxo de sangue correu atrás de Jesus, também foi curada, tocou na orla. Mas muitas das vezes a igreja do Senhor está ali caminhando, tentando e não consegue. Visivelmente não. Mas a palavra de Deus nos ensina a gente persistir. Não é a gente desistir no meio da situação. Eu não sei em que ponto de situação vocês se encontram. Eu não sei se você veio para cá nessa noite, para a igreja, ou você tem vindo para a igreja só por vir, e você chega na sua casa, a coisa não muda da mesma forma, e você até já se perguntou, tanto que eu oro, tanto que eu busco a Deus, eu vou para a igreja e nada muda, é sempre do mesmo jeito, as promessas não se cumprem. Aonde está Deus? Será que o Senhor perdeu o seu poder de atuar na nossa vida? Será que Deus não tem mais o poder de transformação? Será que a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, não tem mais poder para libertar, para transformar a vida do homem? Porque nós estamos vivendo um meio tão corrompido, miserável. Os últimos dias está que a gente já não crê mais em libertação. Porque o caráter das pessoas tem cada vez mais piorado.
Dentro das igrejas, um testemunho terrível das pessoas. Quando eu aceitei Jesus, quando eu era criança, na década de 80, 90, eu via muito que os cristãos tinham a palavra, se o cristão dissesse tal coisa acontecia. As pessoas acreditavam. Hoje, se alguém vender um fiado para um cristão, ele tem até medo, porque a certeza é mais que não paga do que vai pagar. Infelizmente, a gente vive essa situação difícil, porque as pessoas começaram a viver da sua forma, do seu jeito, e abandonaram a Deus. Todos os momentos que Israel passou por dificuldades, que Deus entregou, o próprio Deus entregava na mão dos inimigos, era por causa não da falta da promessa se cumprir na vida deles, mas era pela desobediência de Israel. É porque Israel, o povo de Deus, ele procurava viver o seu caminho e não os caminhos do Senhor. Eles procuravam viver, buscar outros deuses. Quantas vezes eu tenho visto e ouvido tantas pessoas que já foram crentes e hoje em dia está na feitiçaria, dizendo que demônio não é demônio, falando que essa história de demônio é invenção dos crentes. E a palavra de Deus onde é que fica? Onde fica a palavra? Demônio não deixou de ser demônio, a demônio acabou-se. Mas as pessoas estão tão cegas, está tendo tanta árvore cortada, tanta planta, tanta raiz envelhecida, podre, que elas não estão conseguindo enxergar. Mas a palavra de Deus nos diz que ao cheiro das águas brotará e se transformará numa planta nova. Mas para isso eu preciso deixar que o Senhor derrame sobre mim a sua água. Eu preciso deixar que essa palavra flua na minha vida. Eu preciso deixar que o Espírito Santo de Deus comece a fazer o seu trabalho. Mas muitas das vezes a gente não permite que Deus faça da forma dele. Muitas das vezes a gente entrega a Deus uma parte da nossa vida. Eu já falei isso várias vezes. A gente entrega várias coisas da nossa vida na mão de Deus, mas tem coisas que a gente diz, não, isso aqui eu resolvo. E aí é onde a gente quebra a cara. Por experiência própria eu falo isso. A gente entrega tantas áreas da nossa vida, mas tem uma, duas ou três que a gente diz, não, essa daqui eu resolvo. Por mais que se apresente a Deus aquela raiz apodrecida, aquela árvore cortada, mas infelizmente a gente não deixa que o Senhor venha derramar a sua água. A água vinda do trono de Deus. E nessa noite o Senhor quer dizer para mim e para você, há esperança. Há esperança para teu sonho ser concretizado. Mas eu já estou velho, já estou velha. Eu falo isso também. Só que o nosso Deus, Ele é Deus poderoso para fazer. Quando a gente fala em velhos, a gente lembra de quem? Dos nossos pais da fé, Abraão e Sara. Sara riu, e Abraão também riu da promessa. As pessoas só falam de Sara, mas Abraão também riu, porque era simplesmente impossível fazer um filho naquela situação, naquela idade. Uma mulher que não tinha mais nenhum costume, o seu ciclo já tinha se encerrado. Mas o nosso Deus, que é o Deus do impossível, Ele fez acontecer. Então qual é a área da sua vida nessa noite que precisa ser transformada, que precisa do cheiro das águas? Qual é a área da sua vida que você já não tem mais esperança, que ela venha brotar, que ela venha ressurgir, que ela venha dar fruto novo? Eu não sei qual é a área, mas Jesus sabe, e você também sabe. Não perca a fé em Cristo. A igreja, ela precisa viver não pelo aquilo que ela vê, mas pelo que ela escuta, pela palavra de Deus. Nós não vivemos, nós não somos guiados pela nossa vista, mas pela nossa fé. Mas como é que nós vamos ser guiados pela fé, se muitas das vezes nós nos desviamos da fé? Porque o mundo está tão vil, que as pessoas não creem mais na palavra, que elas preferem tomar as suas atitudes. É mais fácil ir no conselho de Ivete do que ir na palavra do Senhor. Você sabe por que as pessoas procuram tanto profeta? Porque profeta, ele fala alguma coisa, ele dá uma direção. Só que as pessoas têm preguiça de ler a palavra, de ser orientado pela palavra. Então eles procuram o que é um profeta, para ouvir Deus falar, que nem sempre é Deus. Como aqui aconteceu um caso, uma semana dessa, me usaram como sei nem o quê, disseram que está um negócio na minha mão e não sei o quê, e assim por vai. E eu fiquei pensando, Deus, o que foi aquilo ali mesmo? Não mudou nada na minha vida. Não mudou, não teve frutificação, não teve transformação, não teve nada.
Então Deus não tinha nada a ver com aquilo ali. Infelizmente as pessoas estão usando o altar do Senhor como palco e usando as pessoas para se promoverem na fé. E ali ter a aceitação das pessoas. Olha, ali é um profeta, mas não existe nada de profecia, não existe nada da palavra de Deus. Porque quando não há transformação, irmão, quando não há uma mudança, quando não tem uma libertação, irmão, não foi Deus, foi um homem. Então, se não tem mudança, se não teve nada, Deus não estava ali. Foi só uma apresentação. Foi só um eu. É só isso. As pessoas hoje estão se promovendo nisso. Mas o ensinamento da palavra fica bem distante, porque eu tenho que me apresentar, porque eu sou profeta, porque eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu tenho que me apresentar como se Deus não conhecesse eu e você, como se os céus não soubessem a nossa identidade. Não adianta de nada isso, irmãos, nada. Tudo é vaidade, é só para se envaidecer. O que a gente precisa mesmo nessa noite é morrer o velho homem e nascer uma nova criatura, para que tenhamos esperança de vermos Cristo na nossa vida e na nossa família. É o que nós precisamos. A gente não precisa de exibição, a gente não precisa de atores dessa igreja. Aqui não tem celebridade, aqui não tem melhor do que ninguém. Não existe isso diante de Deus. Quando o Senhor olha para nós, Ele vê filhos e pronto. Claro que um filho é assim, outro filho é tal, Ele sabe tratar com cada um de nós. Mas o que nós precisamos mesmo é reacender a chama do Espírito Santo na nossa vida. É não perder a fé em Cristo Jesus. Se você analisar, a fé tem se esvaído. O amor, escassez. A fé também está acabando. A gente vê as igrejas, maioria seca. As pregações, a maioria das vezes, é exibicionismo, é teatro. Eu não sei para que Deus vai dar um dom para a Ivete, dela descobrir meu CPF. Eu não sei para que é isso. Isso salva, cura, liberta, transforma? Qual o interesse de Deus em descobrir, em revelar o meu CPF? Qual o interesse de Deus em descobrir meu endereço? Só se for para mandar uma bênção. Mas tem acontecido coisas, aberrações dentro da igreja, que a gente tem que começar a dizer não, basta, já chega. Aqui não é casa de exibicionismo, aqui não é circo para ninguém estar se mostrando. Aqui não tem palhaço, aqui tem servo de Deus. E sabe por que essas coisas têm acontecido? A culpa é nossa, porque a gente não tem lido a palavra do Senhor como deveria ler. A gente não tem buscado do Senhor com conhecimento. A gente não tem sido aquele crente que analisa a palavra a fundo. A gente tem se perdido por isso. O nosso erro é esse. Nos desviamos da palavra do Senhor e fazemos do nosso jeito. Aí entra Mateus, entra José, entra todo mundo dentro da igreja, faz aquela papagaiada. E no final das contas a gente fica como? Decepcionado, triste, cabisbaixo e achando que Deus não opera. Só que Deus opera, mas o problema está em mim. Porque se eu sou a dona da casa e eu deixo entrar todo mundo, a minha casa vai virar o quê? Uma bagunça. E a nossa igreja já sofreu demais. Essa igreja já sofreu demais. Já chega. Já chega de bagunça. Já chega de falar mal da nossa igreja, porque é dirigido por mulher, porque isso, porque aquilo. Está na hora da gente se levantar como cristão. Está na hora da gente defender a fé em Cristo Jesus. Não é a placa da igreja. A placa não precisa ser defendida. Precisamos defender a causa de Cristo e dar um basta. Aprendemos a palavra de Deus. Voltamos a ter os cultos de ensinamento. A igreja precisa de ensinamento. Eu preciso de ensinamento. Porque no momento que eu não tenho ensinamento, eu não cresço. E muitas das vezes em casa eu não consigo ler a Bíblia como era para ler. Porque se eu estou em casa e eu tiro ali um momento para tentar estudar a palavra, mas muitas das vezes vem um menino, vem uma tela no telefone, vem uma panela, vem isso, vem aquilo, você desvia o foco. Nós precisamos, irmãos, verdadeiramente voltar a ver a palavra de Deus como um foco. Ensinamento.
sem ensinamento, minha bispa, a gente não vai chegar lá. Já chega, bispa. Já chega da gente sofrer tanto. Já chega da gente apanhar tanto nessa igreja, porque essa igreja é abençoada. Aqui tem crente abençoado. Aqui tem crente, para a glória de Deus, que tem muita, mas muita potencial. Mas o problema é que a gente tem se perdido. A gente tem, como o presbítero falou, a gente tem deixado, a gente muitas das vezes, nós somos filhos de Deus, mas temos mendigado como escravo. Já chega. Já chega. Temos aqui 2 missionárias, temos diaconisa, temos 3 pastores nessa igreja, presbíteros, e a igreja não cresce por falta de conhecimento. Nos sujeitamos a comer as migalhas quando Deus tem para nós um banquete. Por falta de... Meu Deus, é forte. Meu Deus, eu nem falar sobre isso. Mas por falta de ensinamento temos sofrido tanto. E o Espírito de Deus nessa noite, ele requer que nós venhamos nos voltarmos a aprender a sua palavra. Porque nós temos nos desviado da palavra do Senhor e temos vivido do nosso jeito. Nós não somos forasteiros, nós somos filhos de Deus. Temos perdido batalhas porque nós não temos nos colocado na palavra do Senhor. Israel só perdia a guerra quando ele tirava o foco de Deus. E tirar o foco de Deus significa tirar o foco da palavra. Lembre-se, quando Satanás tentou ao Senhor Jesus, como foi que Jesus venceu? Como foi que Jesus venceu, igreja? Como foi que Jesus venceu, igreja? E como é que eu vou vencer? Como é que eu vou vencer se eu não tenho conhecimento da palavra? Desse jeito. Eu tenho uma mente abençoada para esquecer. Sou péssima. Eu preciso buscar mais a palavra, porque eu só vou conseguir vencer se eu estiver focado na palavra. Eu não preciso pregar mais nada aqui. Glória a Deus. A igreja que não é burra, essa igreja é abençoada. Aleluia. Essa igreja é filha de Deus, é menina dos olhos de Deus. Eu não preciso dizer mais nada. Eu não conversei com ninguém. Foi o Espírito Santo. Glória. Então, igreja, o recado do Senhor foi dado. Então, que Deus abençoe a igreja. Esse seu amém. Que Deus abençoe a nossa congregação. Não é só oração, não, igreja, é palavra. É palavra. Sem a palavra a gente não sobrevive. Não sobrevive. Amém? Vamos ficar de pé e fazer uma oração. Aleluia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E o resto, igreja? A igreja, sem os pastores. Fala, igreja, esse versículo. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus votos, precisa perdoarei os seus pecados, darei a sua terra. Aí me responda, precisa ou não precisa? Precisamos estar afiados na palavra. Como é que eu vou lutar contra Satanás, que é um cara conhecedor da palavra, se eu não sei a palavra, se eu esqueço a palavra? Meu Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... A igreja não é burra, a igreja é abençoada. O que nos falta é conhecimento. Eu não ia pregar sobre isso, não, até porque estava nem ensinamento, mas o Espírito Santo, Deus usou aqui o vaso, que é fraquinho, pequenininho. Eu preciso conhecer a palavra mais e mais. Vamos orar. Soberano, eterno, maravilhoso Deus, Tu és lindo, Jesus, maravilhoso és. Que a Tua palavra venha fluir na minha vida, que eu venha buscar a Tua palavra, Pai. Eu preciso.
Que a tua igreja se volte para entender a sua palavra, para buscar, para entender, Senhor, para viver por ela e para ela, Pai. Eu te peço neste momento, Senhor, não tenho que orar, o recado foi dado, o Senhor, meu Deus, é soberano e nós não somos burros, somos entendidos, porque o Senhor nos deu, meu Pai, conhecimento, nos deu, Senhor, sabedoria para entender que o que essa igreja precisa é conhecimento da palavra, para não se prostrar mais à esmola de Satanás. Essa é a verdade. Nós não precisamos de esmola porque nós somos filhos de Deus, então nós temos um banquete à nossa disposição, mas muitas das vezes, por falta de conhecimento, temos comido as migalhas do diabo, Pai. E nesta noite eu quero te pedir, nos ajuda a voltarmos a sentar na mesa do Senhor e nos fartar da tua palavra, que é o alimento certo para teu povo. Em nome de Jesus, a igreja diz: Amém. Obrigado. As palmas. Glória a Deus, aleluia. Irmão, agora no dia 26 de julho desse ano, eu fiz 10 anos, né? Estou nesse caminho, né? E esses 10 anos eu cometi vários erros. Mas teve um erro que eu cometi, que todo dia eu peço perdão a Deus e digo que, se for para eu repetir, que Ele me leve. Foi no dia que eu abandonei o altar da Igreja Presbiteriana de Deus, lá no Planalto. Esse dia eu não esqueço nunca, porque eu cometi um erro. Eu cometi um erro gravíssimo. Não contra a bispa, não contra os pastores, não contra o irmão, mas contra o Espírito Santo e contra Deus. E muitas vezes nós sabemos que nós podemos pecar até contra o nosso irmão, mas contra Deus não. E todo dia eu peço